Certamente você já sabe que Hulk esteve no Allianz Parque nesse domingo para assistir ao jogo do Palmeiras, seu time do coração. Mas isso significa que ele pode virar reforço em breve? No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te dar detalhes sobre essa história, vou contar também sobre a visita dele com bastidores pelo Allianz Parque. Preciso te atualizar sobre Rony, por que ele ainda não renovou o contrato com o Atlético Paranaense? E para fechar, a minha opinião sobre a possibilidade de o Flamengo virar o Bayern de Munique do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de passar as informações sobre Hulk, Rony e a minha opinião sobre esse Flamengo multicampeão, queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal do Nicola para apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre Rony, que até agora não assinou a renovação de seu contrato com o Atlético Paranaense, apesar de as partes terem chegado a um acordo, pelo menos verbal, há mais de 10 dias. Por que isso está acontecendo? São dois os motivos. A primeira coisa que emperrou essa prorrogação do contrato foi o pedido de comissão por parte dos representantes do Rony. Pedido de comissão absolutamente natural. Qualquer renovação de contrato grande como essa sempre tem pagamento de comissão. Os representantes do Rony garantiram que não haveria acordo se não tivesse pagamento de comissão e desde então nada avançou. Para completar, o Mário Celso Petralha, que não é o presidente do clube, mas é quem decide absolutamente tudo, saiu do hospital depois de mais um processo de recuperação. Ele anda bem adoentado e decidiu que pode colocar o Rony à venda. Sim, quem imaginou que a novela envolvendo Rony, Atlético Paranaense, Palmeiras ou outros clubes tinha acabado com a permanência dele no Atlético, vai se surpreender com a notícia. Mário Celso Petralha está de novo disposto a ouvir propostas e essa informação inclusive já chegou ao Palmeiras, foi me confirmada por uma pessoa importante dentro do departamento de futebol alviverde. O Petralha e o Anderson Barros devem conversar nos próximos dias sobre a possibilidade de um acordo financeiro, até porque nas primeiras rodadas de negociação Furacão e Palmeiras nunca conseguiram chegar a um acordo em relação à grana. Sem a renovação do contrato entre Rony e Atlético Paranaense, seu vínculo segue valendo somente até a metade do ano que vem e ele continua ganhando 240 mil reais, bem menos do que os 400 mil que haviam sido prometidos pelo Atlético Paranaense. Por que o Furacão tem pressa para resolver esse problema? Porque se não vendê-lo agora e nem renovar o contrato, o Rony a partir do fim dessa temporada fica livre para assinar um pré-contrato para deixar o Atlético Paranaense na metade do ano que vem. Só mais um detalhe, um bastidor importante envolvendo essa história da renovação e da possibilidade da saída do Rony. O Paulo André, que é o gerente de futebol do Atlético Paranaense, tinha conversas bem avançadas para que o martelo fosse batido com o Corinthians, mas o Petralha, nesse momento, não quer fazer negócio com o Corinthians, prefere vendê-lo para o Palmeiras e nos próximos dias eu não vou ficar nem um pouco surpreso se as conversas entre Palmeiras e Furacão avançarem e Rony virar reforço alviverde. Quero falar agora sobre mais um título do Flamengo. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão carioca do ano passado e agora o mais novo campeão da Supercopa do Brasil. Vitória extremamente folgada por 3-0 contra o Atlético Paranaense. É bem verdade que esse Furacão de hoje nem faz sombra àquele da temporada passada, foram várias as baixas. O Madison, lateral direito, o Pedro Henrique, zagueiro, Léo Pereira também zagueiro, no meio de campo saíram Camacho, Bruno Guimarães, um pouquinho mais pra frente Marcelo Cirino, Marco Ruben, entre outros jogadores extremamente importantes. E esse Furacão não conseguiu separo em quase nenhum momento da partida disputada em Brasília. O Flamengo só não fez mais do que os 3-0 porque se poupou em determinados momentos do jogo. O Flamengo que tem a possibilidade de ganhar mais 2 títulos nos próximos dias, primeiro da Taça Guanabara, confronto contra o Boa Vista, em que o Flamengo, mesmo com o time totalmente reserva, é muito favorito, e além disso tem mais 2 jogos contra o Independiente Del Valle pela Recopa Sul-Americana, primeira partida no meio de semana no Equador, a partida de volta na outra quarta-feira, na quarta-feira de cinzas no Maracanã. É mais do que natural que o Flamengo fature essas 2 taças e emplaque vários outros títulos ao longo desse ano. Para mim o Flamengo é muito, mas muito favorito ao título do Campeonato Brasileiro, que eu vejo como uma espécie de maratona em que vence aquele com o melhor elenco. O Flamengo já tinha o melhor elenco na temporada passada e com as contratações, as várias contratações feitas para 2020, essa diferença em relação aos outros só aumentou. E a discussão em cima de tudo isso é, será que a gente corre o risco de ver o Flamengo se tornar um Bayern de Munique do futebol brasileiro?
Por que da comparação? É que o Bayern vem de 7 títulos consecutivos do futebol alemão do campeonato nacional. Isso nunca havia acontecido na história da Bundesliga e também para essa temporada o Bayern de Munique é favorito para a conquista do 8º título consecutivo. O Flamengo só emplacou o primeiro título, ou seja, resta bastante tempo para que o Flamengo alcance uma supremacia dessas. Mas já há alguns elementos bem parecidos no Flamengo em relação ao Bayern. O Bayern sobra em relação à capacidade financeira na comparação com seus rivais. E até por isso, vive contratando os principais jogadores do futebol alemão, mesmo que esses jogadores pertençam a grandes rivais do Bayern, como o Borussia Dortmund. Só para citar 2 casos, o Götze trocou o Borussia Dortmund pelo Bayern de Munique, além do Lewandowski, que já chegou a ser reserva no Borussia Dortmund do Barrios. Você lembra do Lucas Barrios? Aquele mesmo que jogou no Palmeiras. Quando o Lewandowski chega ao Borussia Dortmund, ele ainda era bem desconhecido e em algum momento foi reserva do Barrios. Mas isso passou e o Lewandowski virou titular absoluto, peça extremamente importante do Borussia, e acabou se transferindo para o rival Bayern de Munique e desde então é um dos principais artilheiros do futebol no mundo. O Flamengo ainda não foi capaz de tirar, por exemplo, os jogadores do Palmeiras, que é seu grande rival no aspecto financeiro, mas pode ser que isso vire uma questão de tempo. Até porque vários outros jogadores de times brasileiros já trocaram seus respectivos clubes pelo Flamengo. O Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Michael são bons exemplos de caras que eram disputados por vários times brasileiros, mas optaram por jogar no Flamengo, mesmo correndo o risco de chegar na Gávea para virarem reservas. E quando a gente fala da capacidade financeira do Flamengo em relação a seus concorrentes, aí a diferença é gritante. Na temporada passada, por exemplo, o Flamengo chegou a cogitar a possibilidade de ter uma arrecadação na casa de R$1 bilhão. No final das contas, fechou com algo na casa de 850 milhões de reais. O Palmeiras, que foi quem mais se aproximou, teve uma receita de mais ou menos 500 milhões de reais e os demais com 400, 300, 220 milhões de reais, ou seja, muito distantes do Flamengo. A capacidade financeira do clube, o fato de ter mais de 40 milhões de torcedores e ter um time extremamente talentoso e competitivo me fazem imaginar que o Flamengo pode sim, nos próximos anos, estabelecer uma hegemonia nunca vista no futebol brasileiro. Para fechar, quero falar sobre Hulk, que visitou ontem o Allianz Parque e assistiu à vitória por 3-1 do Palmeiras em cima do Mirassol em jogo do Campeonato Paulista. Essa visita do Hulk tem tudo a ver com o fato dele ser palmeirense. Ele já cansou de dizer que torce pelo Verdão, inclusive os 2 filhos dele, que estiveram visitando o Palmeiras junto com ele, também são torcedores do Palmeiras. Quem foi o responsável por levar o Hulk ao Allianz Parque foi o João Paulo Sampaio, que é o diretor das categorias de base do Palmeiras e que conhece o Hulk desde os tempos de Vitória. Na oportunidade, o João Paulo Sampaio era o técnico das categorias de base do Vitória e o Hulk era jogador. Foi inclusive o João Paulo Sampaio que tirou ele da condição de lateral para transformá-lo num meio atacante. E o João Paulo estava me contando que nesse contato de domingo, nessa visita do Hulk, houve até uma lembrança por parte do Hulk que ele dividiu com seus filhos. Ele contou que o João Paulo foi o responsável por fazê-lo chorar durante o intervalo, tudo porque o Hulk, muito bravo, começou a gesticular, abrir os braços, reclamando com o João Paulo, que era seu treinador. O João Paulo não aceitou e disse que pegaria pelo pescoço o Hulk se ele continuasse reclamando, que o único que tem direito a abrir os braços é o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. E isso acabou ficando marcado para o Hulk, até porque foi o João Paulo que transformou, que mudou ele de posição, e a partir daquele momento, com a mudança de posição, a carreira do Hulk engrenou como nunca. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o João Paulo Sampaio por telefone para saber se existe de fato alguma chance de o Hulk jogar no Palmeiras. E ele afirmou que existe um namoro entre as partes. E esse namoro já começou há mais de 2 meses, quando o João Paulo esteve na China para tratar de negócios envolvendo o Palmeiras e desde então começou a conversar com o Hulk sobre a possibilidade dele realizar o sonho de infância de jogar no clube do coração. Qual seria a possibilidade disso acontecer? Nessa temporada de 2020, o único jeito disso acontecer é se o coronavírus, aquela doença que se espalhou na China, impedir a realização do campeonato chinês. Aí, diante da falta de campeonato, o Hulk pediria para o seu time, para o Xangai SPG, que o emprestasse para o Palmeiras, possivelmente pagando 100% dos salários. Salários que, inclusive, são um grande problema. O Hulk ganha mais de 8 milhões de reais por mês no Xangai SPG. O Palmeiras, por exemplo, tem uma folha salarial de algo na casa dos 16 milhões de reais. Ou seja, o Hulk sozinho ganha metade do que todo o elenco do Palmeiras fatura. Seria impossível contratá-lo nessas cifras. Aí você pode estar lembrando que o contrato do Hulk termina no fim da temporada. Sim, verdade, embora exista a possibilidade de uma prorrogação automática do vínculo por mais 1 ou 2 temporadas, caso as duas partes, o clube e o jogador, entendam dessa maneira.
Se o Hulk sentir que no final do ano o Xangai SPG quer mantê-lo e por um longo tempo, é bem provável que o Hulk peça aos chineses que seja emprestado por um ano para jogar no Palmeiras. E por quê? Porque ele tem o sonho de jogar profissionalmente por um clube brasileiro, especialmente seu clube do coração. Propostas para o Hulk dá para dizer que não vão faltar. Nos últimos meses, o Porto, de Portugal, e o Espanhol, da Espanha, procuraram o Hulk demonstrando interesse em contratá-lo no fim dessa temporada, quando ele fica livre. Mas tem algo que pode jogar muito, mas muito a favor do Palmeiras nessa tentativa de contratar o Hulk. É que os filhos do Hulk, depois do divórcio, vieram morar em São Paulo. Certamente você já leu que o Hulk se separou da sua esposa, ou no caso da sua ex-esposa, e os 3 filhos vieram morar em São Paulo. Se o Hulk tivesse a chance de jogar no Palmeiras, ficaria mais próximo dos filhos de quem ele é extremamente apegado. E os 2 filhos dele, que foram com o Hulk ao Allianz Parque nesse domingo, ficaram muito felizes porque receberam camisas do Palmeiras, com dedicatória, com nome, tiveram a oportunidade de conhecer os vestiários e também os jogadores alviverdes. Então o Palmeiras nesse domingo fez seu papel direitinho, mostrou ao Hulk e a seus filhos que tem muita vontade de contar com um atleta, mesmo levando em consideração as cifras completamente diferentes da que o Palmeiras pode pagar. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Teve também um pouquinho de opinião. Gostaria de ouvir a sua opinião aqui no espaço para comentários. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E me segue lá no Instagram, no @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!